onde a gente vai refletir sobre, não tá linda, medos do coração, medos do coração. E eu já quero dar um spoiler para vocês, meninas. Quero dar um spoiler para vocês, que o fato de eu estar aqui falando sobre medos não quer dizer que eu sou uma mulher livre de medos. Não quer dizer isso. Se vocês pensaram isso, dispensem, porque não quer dizer isso, muito pelo contrário. E vocês vão ver aqui no decorrer desses dias que eu luto contra muitos medos. Luto contra muitos medos. Nossa natureza é uma natureza que luta, uma natureza pecaminosa. A gente vive num mundo caído, há perigos, há temores, a gente luta contra isso mesmo. Medo de outras pessoas, medo dos filhos se afastarem dos caminhos do Senhor. Eu lembro quando os meus filhos eram mais novos, eu tinha tanto medo disso, gente, que aquilo tirava a minha alegria. Se eles se afastarem do caminho do Senhor, se eles não amarem o Senhor. E se? Eu tinha medo dos meus filhos não se afastarem do Senhor, de se envolverem com más companhias, ou de escolherem mal os cônjuges deles, né? Medos de tragédias. Mas eu creio que não é um problema só meu, será que é? Acho que eu não estou sozinha nisso, não estou. Acho que só eu, né, que tenho medo. É um problema meu só? Então a gente luta contra os medos. E no semestre passado, lá na nossa SAF, a gente estudou um livro, quando Débora foi falar comigo sobre tema, sobre assunto, e ela falou que podia até sugerir, fica à vontade, né, Débora? Eu falei de um livro que a gente estudou lá na nossa SAF, que é esse livro aqui, Medos do Coração, Encontrando a Paz que Você Anseia. É um livro muito precioso, da Trilha Newbel. E a gente pode ver o quanto esses medos, eles são a realidade na vida de muitas mulheres. Não é algo isolado. Não é um problema que a gente enfrenta sozinha. Mas quando a gente começa a falar, a gente vai ver que outras irmãs também enfrentam esses medos, né? E quando a gente estudava esse livro, era interessante que muitas irmãs compartilhavam comigo, olha, parece que estavam falando de mim. Parece que estavam falando da minha própria vida. Acho que a autora estava falando de mim. E era muito interessante isso, porque, queridas, a verdade é que, com muita frequência, os medos do passado, do presente e do futuro nos assolam. A gente luta contra eles. A gente cantou agora que o passado já não tem mais poder sobre mim. Nós cantamos isso aqui. Mas, mesmo assim, volta e meia, a gente sente medo pelo que passou. Será que vai refletir alguma coisa? Será que eu deveria ter feito diferente? Será? Não é? Mesmo assim, a gente luta contra essas coisas. A gente tem medo de ser quem a gente é. Temos medo de ser quem nós somos. A gente tem medo de ser do jeito que a gente é. A gente tem medo porque nós queremos agradar as pessoas. Nós queremos agradar as pessoas. Será que elas vão gostar do jeito que eu sou? Será que elas vão ficar satisfeitas da forma que eu falo? Será? É uma realidade que a gente vive. E a gente tem também medos de outras mulheres. Porque, às vezes, a gente compara a nossa vida com a delas e acham, de repente, que elas são melhores que a gente. E a gente começa a comparar. E tem medo de outras mulheres. E aí, quando a gente compara as outras mulheres, quando a gente compara com as outras pessoas, sabe o que acontece? A gente começa a julgar as intenções e as motivações do coração de outras pessoas, porque a gente se compara com elas. E nós temos medo do futuro, queridos. Ai, medo do futuro. Abrigando pensamentos ansiosos em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso marido, se eles vão continuar no caminho do Senhor, né? A gente tem medo de eles, né? Se quando eles eram mais novos, eles amarem o Senhor, e se quando eles estiverem mais velhos, se eles vão continuar no caminho do Senhor. Ou se a gente tem medo simplesmente quando o marido faz uma viagem, se ele vai voltar para casa. Será que ele vai voltar? Cada uma de nós tem uma realidade. Cada uma de nós tem uma experiência. E algo que aconteceu na vida própria ou na vida de alguém que conhece, que faz esses medos aflorarem na própria vida. A gente não quer perder nossos filhos, a gente não quer perder o nosso marido. Então a gente fixa a nossa mente numa possível morte, num assalto, ou na violência, que é real nos nossos dias. Eu não sei em Aracaju, mas em Recife, há muita violência, não é? Então a gente fica com o pensamento fixado nisso. Mas nós esquecemos de uma coisa, queridas. Nós esquecemos de quem está no controle. A gente se esquece de quem está no controle da nossa vida. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria, porque quando eu estou tentada a sentir medo dessa forma, é porque o meu falso senso de controle, sabe? A gente acha que tem controle das coisas, não tem? Principalmente mulher. Mulher adora ficar no controle das coisas, né? Adora. Eu estou aqui, Deus está tratando no meu coração, porque não tem internet. Aí eu não sei se almoçaram, se tiraram a comida para descongelar para o feriado. Eu não sei. Mas a gente quer saber.
Aí o marido fala assim, fica quieta, a gente tá bem. Hoje não, porque eu não consegui falar, né? Mas a gente fica daqui, será que tá tudo certinho? Como se a gente tivesse que estar sempre no controle. E quando alguma situação ou alguma circunstância, por algum motivo, altera esse nosso falso senso de controle, alguma coisa não esperada, a gente tem medo. Porque a gente acha que perdeu o controle, que na verdade a gente nunca teve. A gente nunca teve. Ou porque o fato de eu não saber o que vai acontecer no futuro, a gente planeja, né? E planejar faz parte. A gente planeja, a gente pensa. Mas o fato de eu não ter certeza de como vai ser o futuro, a gente tem medo. Porque eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu deixei uma palestra só de medo do futuro. A gente fica assim, vai ser assim. E a gente tem medo, porque a gente não tem controle do que vai acontecer lá. E aí, de repente, a nossa mente ela é bombardeada por pensamentos ruins. E a gente já imagina a tragédia acontecendo com aquelas pessoas que a gente tanto ama. Aquelas pessoas que a gente não quer perder, porque a gente ama. Nós somos capazes, queridas, de fazer passar um filme na nossa cabeça. Eu estava pensando que a gente faz o filme com enredo tudo, né? Se a gente pudesse fazer mesmo um filme para concorrer ao Oscar, é capaz de ganhar. Um filme de drama, tragédia, suspense. Na cabeça da gente, passa tudo. Parece que vira um negócio assim que você tem tudo. Personagens, né? Eventos. E em uma questão de segundos, a gente programa aquilo na nossa mente como se aquilo fosse acontecer. E fica enlouquecida. Basta que o filho que está em outra cidade, aconteceu isso comigo, eu vou contar para vocês. Basta que o filho que está na outra cidade não atenda o telefone, que a gente já imagina o filho sequestrado, acidentado. Meu filho tinha 18 anos, que aí ele foi para Brasília. Primeira vez que ele viajou sozinho, foi ficar em hotel sozinho e tal. Foi para Brasília. E a gente tem um combinado lá em casa. Que chegou, vamos avisar que chegou, né? Meu marido sempre viajou muito, e às vezes o fuso horário era bem diferente. E eu gostava assim, eu não conseguia falar com ele antes de dormir, mas eu acordava à noite, eu queria saber se ele estava, né? Guardadinho no hotel. E aí eu não consegui falar com o Tiago. Não consegui. De repente, gente, pronto, na minha cabeça apareceu tudo quanto é coisa ruim. Eu vi o menino. E parece um loop, assim, sabe? O negócio você não consegue... Eu vi o menino sequestrado, então caído, acidentado. Não conseguia falar com ele. Simplesmente porque o celular acabou a bateria. Ele tinha saído de casa de madrugada. O celular acabou a bateria. Ele chegou no hotel, ligou o celular e dormiu. A bateria dele também acabou. Não foi só do celular. A bateria dele acabou. Mas pense numa noite. Eu fiz meu marido ligar. Que aí o homem, né? Mulher tem mais medo, eu acho. O homem é mais tranquilo. Ou tem mais fé. Eu falo que meu marido tem mais fé que eu. Falei com o Virgínia. Ele tem fé. Aí ele, não, tá dormindo. Ele dormiu. Aí no meio da madrugada não foi suficiente. Que aí começa, né? A mente da gente começa a trabalhar. E aí eu falei, Aristeu, 2h30 da manhã, o menino não atende o telefone. Aí Aristeu ligou pro colega dele, que estava no outro quarto do hotel. Aí foi aquele negócio, pro cara do hotel passar por quarto, que a gente não sabia o número. Aí conseguimos falar com o menino. Acabou a bateria. Então a gente começa a brigar na nossa mente um monte de situações que não aconteceram, porque a gente tem medo. E aí, nessa hora, a nossa mente, queridos, ela não está refletindo no que a gente aprende lá em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. A nossa mente tem tudo, menos o que é verdadeiro, menos o que é digno de louvor, menos o que é honroso. Você pensa em todas as tragédias. Medo. Então, os nossos medos, de muitas formas, eles são reflexos da nossa busca pela confiança em nós mesmas. Nós queremos brincar de Deus. Nós queremos brincar de Deus pensando que é mais fácil nós estarmos no controle do que Deus. E quando a gente percebe que não tem controle de nada, que a gente não reina de forma absoluta, a gente cantou aqui vários hinos de que Deus está no trono, Ele é soberano, Ele reina. E quando a gente percebe que a gente não tem autoridade soberana sobre as nossas vidas, nós ficamos assustadas, nós ficamos amedrontadas. E isso não é nada mais, irmãs, do que um desejo que a gente tem de ter os atributos de Deus. Atributos que Deus decidiu não comunicar conosco. Atributos que são só dele. A Jean Wilkin tem um livro bem legal, e a gente estudou esse livro na SAF esse ano, que chama Incomparável. E ela fala sobre isso, sobre esses atributos não comunicáveis de Deus. Atributos não comunicáveis são aqueles atributos que são só de Deus. Onisciência, onipresença, sem limites, autoexistente. Deus decidiu que a gente não vai ser assim.
E tem os atributos comunicáveis, que é sabedoria, bondade, misericórdia, não é? Os atributos que ele decidiu comunicar conosco, que na nossa vida cristã nós precisamos buscar esses atributos. Mas quando nós queremos ter os atributos que Deus resolveu não comunicar conosco, os atributos incomunicáveis, aqueles que a gente quer, sabe o que a gente está fazendo? Rivalizando com Deus. Porque a gente está querendo ser como Deus. Estamos rivalizando com Deus, a gente quer saber de tudo. A gente quer estar em vários lugares. Eu quero estar aqui, mas quero ter o controle lá da minha casa. Eu quero estar aqui, mas eu quero saber o que está acontecendo em outro lugar. Nós queremos ser suficientes. A gente não quer limite, querida. A gente quer extrapolar os nossos limites o tempo todo. Nós queremos controlar tudo. E quando a gente quer os atributos de Deus, nós estamos rivalizando com Ele. Agora, olha que interessante. Ninguém fala pra gente, ó, deixa de ser bondoso. Você está lutando tanto para ser bom. Já ouviu alguém falar para você? Está lutando tanto para ser santa. Ou você está lutando tanto para ter misericórdia. Ninguém precisa falar isso com a gente, porque, na verdade, a gente luta pelos outros atributos, aqueles que não nos pertencem. E que o Senhor decidiu não nos comunicar. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas, felizmente, queridas, nós vamos ver aqui nesses dias que existe um remédio para os nossos medos. Existe um remédio para isso. Um remédio que é uma pessoa que provê conforto através do Espírito Santo pela sua palavra. Nós não precisamos ficar escravos do medo. Isso é uma ótima notícia. E é engraçado que, às vezes, quando a gente fala de uma coisa assim que é pecado, que né, as pessoas ficam, nossa, que absurdo. A gente vai falar sobre isso também. Mas a boa notícia, e eu acho maravilhoso saber que alguma coisa que é pecado, porque para o pecado tem solução. Tem Cristo. Tem o sangue de Jesus que morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Então tem um remédio para o nosso medo, que é Jesus, que é o conforto que Ele dá, que é a paz que Ele dá através do Espírito Santo, pela sua palavra. Ele nos deixou munidos do que nós precisamos aqui nesse mundo caído para vencer os nossos medos. E para lutar contra os nossos medos, nós precisamos olhar para o poder, para a soberania, para a bondade, para o amor de um Deus que é incomparável, que é o título do livro da Jill Egan, que eu gosto tanto. E nós podemos ver os nossos medos se dissipando enquanto nós ministramos ao nosso próprio coração a palavra de Deus. Porque uma coisa é a gente cantar, não é? Às vezes eu tenho vergonha, gente. Depois eu vou falar para vocês, eu tenho vergonha que a gente canta umas músicas, depois eu falo, Senhor, eu cantei aquilo, mas no fundo lá do meu coração isso não é verdade. Uma coisa é cantar e outra coisa é realmente entender que Deus é assim. Que Deus é todo-poderoso. E a gente vê que nós vamos ver que aquilo que nós tanto queremos ter, que é o controle de todas as coisas, é o que nós precisamos abrir mão. É o que a gente precisa abrir mão. Deixando nas mãos daquele que é verdadeiramente soberano. Deixando nas mãos daquele que é todo-poderoso. Mas que não governa como um tirano, porque ele é também bom, misericordioso, e Ele nos ama com um amor invencível. Esse termo do Garófalo eu amo. O amor de Deus por nós é invencível. Nada vence esse amor de Deus por nós. Então, esse Deus que é soberano, que está naquele trono, Ele também nos ama com esse amor invencível. Precisamos, então, queridas, abrir mão do nosso controle. Mas não só isso. Correr na direção do nosso Salvador e aprender a confiar nele. Esse é o nosso exercício diário, enquanto a gente está aqui nesse mundo. Mas tem um temor, e a gente vai falar sobre esse temor também, que nós, mulheres cristãs, precisamos ter e precisamos desejar ter, que é um temor que é definido como uma admiração fascinante. Uma contemplação do Deus que é santo, santo, santo. E que nos amou tanto, a ponto de se tornar homem, morrer em uma cruz, para satisfazer a ira de Deus pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Ele, para que nós pudéssemos achegar, queridas, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Eu gosto muito desse versículo. O Lloyd Jones, quando comenta esse versículo, ele fala, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para a ocasião oportuna. E ele fala que é a graça que nós precisamos naquele momento específico. A superabundante graça de Deus, graça sobre graça. Em cada situação da nossa vida, Ele tem uma graça para a gente ali. Ele tem uma graça para nos acudir ali. Então, em cada situação da nossa vida, em cada medo pelo qual nós lutamos, nós temos que aprender a confiar em Deus, sabendo que há uma graça específica para nos ajudar a vencê-lo naquele momento específico. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos sozinhas. Eu não sei, falei do livro aqui, não sei quantas de vocês já leram o livro, mas eu recomendo para quem não lê,
Para quem não leu ainda, um livro muito bom, muito prático, aplica muito para a vida da mulher. Recomendo, que é um livro muito precioso. A ideia não é estudar o livro aqui, mas porque são 10 capítulos e temos apenas, a gente ficou algumas semanas na NASAF estudando, até por questão de tempo. Então, eu não vou seguir o roteiro da autora, mas vou pegar alguns temas que ela aborda e acrescentar também algumas contribuições de outros autores. À medida que eu vou falando, eu vou falar deles aqui. Aí eu escolhi alguns desses temas para a gente refletir aqui. Antes disso, eu queria falar do medo. Assim, a gente tá falando, né, antes de entrar no primeiro tema, a gente às vezes fala assim, não posso ter medo nenhum, né? Mas tem um medo saudável, antes de entrar propriamente no assunto, tem um medo saudável, que é o medo que o Senhor colocou em nós mesmos, para a gente se livrar de perigos, né? Imagina se a gente tivesse medo de cair lá do 25º andar. Aí eu vou pendurar na janela e vou lavar essa janela aqui. O medo que é uma prudência, né? O medo que é uma prudência. Então, não é sobre esse medo que a gente vai falar aqui. É o medo excessivo, é o medo que é a falta de confiança em Deus. Então, a gente escolheu alguns temas aqui para a gente refletir nessas 4 palestras que a gente vai ter ao longo desses dias. Hoje a gente vai falar sobre o medo do homem, só conferindo com Débora o tempo que eu tenho. Vai avisando aí. Meia hora. Tem uma plaquinha. Eu esqueço até de ver as plaquinhas. A gente combinou para mostrar a plaquinha. Eu não vi. Eu prometo que eu não vi. Aí ela mostra 10, 5. Eu prometo que eu não vi. Quando ela ficou assim, eu falei, cadê as outras? Eu não tinha visto mesmo. A Débora vai me ajudando ali. E a gente vai acelerando à medida do possível. Tem, né? Que eu não trouxe nem relógio aqui. Tem nem relógio aqui. Pronto. A gente não tem. Vocês vão para onde, afinal de contas? Vocês vão para onde? Vocês têm que fazer janta? Tem que fazer janta? Alguém tem que fazer jantar? Cuidar do lanche do menino? Lavar louça? Fazer cama? Então, vamos fazer uma vigília de medo. Então, a gente vai falar a primeira palestra sobre o medo do homem. À noite, a gente vai falar sobre o medo do futuro. Amanhã de manhã, por que podemos confiar em Deus? E a última palestra é o que é o antídoto do medo, que é o temor do Senhor. E sábado de manhã, nós teremos umas perguntas e respostas, não é, Débora? Então, anota aí as dúvidas, os questionamentos. E a gente vai tentar, no sábado, responder isso com a graça de Deus, à luz da palavra do Senhor. A gente pede ajuda, né? O pastor Alain vai estar para ajudar. A gente pede ajuda para os universitários. E a gente vai tentar responder essas perguntas, à luz da palavra de Deus. Antes de começar o tema, medo do homem, eu queria orar mais uma vez. 3:45. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse acampamento de mulheres. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, para identificar os nossos medos, para tratar os nossos medos, para saber, ó Deus, que não estamos sozinhas com os nossos medos. E para saber que o Senhor provê tudo que nós precisamos para uma vida longe, uma vida sem medos. Muito obrigada, Senhor, por cada mulher aqui presente. Que o Senhor conduza, Senhor amado, cada palavra que vai ser dita. Que o Senhor me use como instrumento em suas mãos. O Senhor sabe, Senhor, que dependo totalmente do Senhor, ó Pai, que por mim mesma, Senhor amado, eu não tenho a menor capacidade de estar aqui. Mas eu clamo ao Senhor por socorro, por graça e por misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada uma de minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus. Amém. A nossa primeira palestra é medo do homem, né? Medo dos homens. Medo do homem, ou temor de homem. Vocês já ouviram falar desse termo, né? É um termo utilizado para descrever o coração de alguém que age ou fala alguma coisa, ou não age, ou não faz, ou não fala alguma coisa, determinadas coisas, por causa do medo do que os outros vão pensar. Já aconteceu isso com vocês? Você não fala alguma coisa que quer falar, mas você não fala. Ou então você precisava falar, mas também não fala com medo. O que vão pensar de mim se eu falar isso? O que vão falar de mim? Medo do homem, basicamente, é isso. Muitos já foram escritos sobre esse tema. Eu posso citar aqui alguns livros que eu já tinha lido há muito tempo e reli aqui na preparação aqui das palestras, como O Desejo de Agradar os Outros, do Lou Priolo, que é um livro excelente. Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Ed Welch, excelente também. Muito foi escrito. Tem um livro também que eu não trouxe, ele até deixou de ser editado, que é um livro de cabeceira. São Temor aos Homens Priorizando o Senhor. 31 devocionais para uma vida melhor. São devocionais breves para estudar a cada dia, tratando desse assunto. Então, eu não vou conseguir, de maneira alguma, esgotar o assunto, né? Muitos outros livros que eu sequer já li, já foram escritos sobre isso. É um assunto amplo, que tem diversos desdobramentos, eu não vou conseguir falar tudo sobre isso, não vou conseguir, a gente vai ficar longe de esgotar esse assunto,
mas a gente vai tentar aqui, pelo menos, arranhar a superfície, para que cada uma de nós continue estudando sobre isso e combatendo esse pecado, queridas, que é tão arraigado no nosso coração e que tão sutil, que muitas vezes passa despercebido. A gente nem sabe, a gente nem percebe. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de trazer outros nomes que o temor de homens recebe. Vamos ver se... Talvez você fale assim, eu não tenho temor de homens. Mas vamos falar de outros nomes aqui que, que esse pecado recebe. Quando nós somos adolescentes... Tem adolescente aqui? Quando nós somos adolescentes... Mas a gente tem filhos adolescentes, né? A gente já foi também, vai lembrar. Quando nós somos adolescentes, o medo do homem chama, sabe como? Pressão do grupo. Ah, pressão do grupo. Tem que andar em grupo, pressão do grupo. Mas aí a gente fica mais madura, a gente deixou de ser adolescente. Aí a gente passa a chamar esse medo, sabe de quê? Agradar as pessoas. Eu quero agradar. Quero agradar fulano, quero agradar, desejo agradar as pessoas. E o termo que está muito falado hoje, que é codependência, que é outra forma de nomear o medo do homem e tem sido assunto de muitos livros, artigos, muito material que fala sobre isso. E é um jargão da psicologia popular, e claro que livros seculares não vão ajudar a tratar o assunto, né? Então, apontam um remédio errado para isso, trazem a solução errada para isso. Melhora a sua autoestima, cuida de você, se importa com você em primeiro lugar, ame você, aprenda a se amar. Então, é por aí que isso vai, mas isso não é o que a Bíblia diz. Vocês percebem, então, que como todos esses diferentes nomes que a gente viu aqui, a gente pode perceber e reconhecer o temor dos homens em algum lugar aqui. Percebe? Pressão do grupo, desejo de agradar. E em qualquer época da nossa vida. Não é quando a gente é só adolescente, ou quando é criança, ou quando é recém-casada, ou quando está namorando. É em qualquer época da nossa vida. Vários nomes que a gente viu aqui para temor de homens, para medo do homem. Mas como cristãs, a gente deve aprender a usar terminologia bíblica. A gente deve aprender a nomear as coisas como a Bíblia nomeia. A gente precisa ter o cuidado de definir as coisas do nosso coração, e diagnosticar os problemas do nosso coração, os problemas do homem. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não. Mas à luz da palavra de Deus, biblicamente, que é a verdade absoluta e que é suficiente para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma. Só a Bíblia pode tratar o nosso coração. Livro nenhum, gente. Só a Bíblia pode tratar o nosso coração. Ed Welch, esses dois autores que eu mostrei para vocês, e Lou Priolo, eles nos ajudam a identificar o medo do homem com algumas perguntas. Vou fazer algumas perguntas aqui, não precisa responder. Responde lá para você, tá bom? Não precisa responder. São poucas perguntas. Ele fala assim, eu selecionei, são várias, né? Um questionário que ele traz no livro dele, algumas perguntas assim. Qual de nós nunca lutou contra a pressão do grupo? Não apenas na adolescência, mas na faculdade ou no trabalho. Quando você está super ocupada, atarefada, você acha difícil dizer não? Mesmo quando é prudente que você diga não? Você sempre pensa 2, 3 ou várias vezes antes de tomar uma decisão, por causa do que as outras pessoas poderiam pensar, com medo de cometer erros que te farão parecer uma má pessoa aos olhos dos outros? Você gosta de pescar elogios? Essa aqui foi uma flecha para mim. Uma flecha. Você gosta de pescar elogios? Lá em casa, assim, gostaram da comida, gente? Tá gostosa? Eu até parei de perguntar. E perguntar umas 3 vezes durante o almoço. Tá bom mesmo? Tá gostoso? Tá gostoso? E se ninguém elogiava, eu falava assim, ei, tá bom? Pescar elogios. Você gosta de pescar elogio? Você está disposta a pecar para não ser rejeitada pelas pessoas? Você está disposta a pecar para não ser rejeitada pelas pessoas? Você tem medo de ser rejeitada a ponto, você tem tanto medo de ser rejeitada, a ponto de esse medo de ser rejeitada, te impedir de se aproximar das pessoas? Você não quer se aproximar para não te conhecerem do jeito que você é e te rejeitarem? Você tem medo porque você não quer, né, se mostrar como você é? Você fica irada, chateada, irritada quando você é desmentida por outras pessoas? Especialmente quando isso acontece em público? Você fica brava, fica chateada? E a última pergunta. Você evita conflitos em vez de tentar resolvê-los? Você é amante da paz ou pacificadora? Tem uma diferença entre a gente ser amante da paz e pacificadora. A amante da paz é aquele que quer a paz a qualquer custo. Não confronta, falando a verdade em amor. E o pacificador é que confronta em amor,
para tratar a situação. O aumento da paz deixa do jeito que está. Não vou nem tocar nesse assunto. A paz está tão... A gente faz muito isso em casa com os filhos da gente, não quer confrontar os filhos, às vezes não quer confrontar o esposo, à luz da palavra de Deus, com sabedoria, com mulheres virtuosas. Não, deixa. Você é amante da paz ou pacificadora? E essas perguntas, elas fazem parte desse livro que eu falei para vocês, para avaliar a nossa tendência de agradar as pessoas, que é medo do homem. E aí tem um gabaritozinho que ele coloca lá, o autor coloca um gabaritozinho, aí você vai marcando quantos pontos, né? É de 1 a 5. Um é sempre, nunca e frequentemente. Tem um gabaritinho assim. E aí eu fiz o teste lá em casa, né? Somei tudinho. E aí tem lá um ranking. Se você fez entre 96 a 100 pontos, você não tem medo do homem. Se você fez tanto ponto... Gente, eu fiquei lá no último. E eu achava que não era um problema que eu tinha, não, viu? Eu fiquei lá no último, tipo assim... Aquela pontuação mais baixa, assim, tipo, você é viciada em agradar as pessoas. Eu cheguei a levar um susto. Porque eu achava que eu tinha um problema. Claro que a gente sabe que em uma medida ou outra, é uma coisa que a gente luta contra, né? Mas não achava que era uma coisa que eu tivesse que me atentar tanto assim. Para vocês perceberem como é sutil. Como o medo do homem é sutil. Todos nós temos medo do homem em algum grau. E eu me assustei, porque quando eu comecei a fazer o questionário, avaliar algumas perguntas, eu comecei a ver a raiz de alguns comportamentos meus. Por exemplo, aqui de pescar elogio. Cara, nós estamos em casa, uma família. Eu comecei a ver a raiz daquilo, o que me leva. O que me leva a agir assim? E eu não tinha percebido muitos desses comportamentos. Vocês percebem como o medo do homem, muitas vezes, é tão sutil, que muitas vezes a gente não percebe que tem. Porque ele pode surgir de várias maneiras. Ele pode surgir de várias formas. O medo do homem é um problema universal. Todos nós temos medo do homem porque faz parte da nossa estrutura humana, que foi manchada pelo pecado, desde o Éden, desde Gênesis 3:7. A gente lê lá em Gênesis 3:7 imediatamente, que Adão e Eva pecaram, a gente lê lá, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles tiveram vergonha. O medo é vergonha de se expor. Vergonha de se expor como nós somos. Então, ali no Éden, Adão e Eva, eles estrearam o temor do homem. Eles estrearam ali o temor dos outros. A consciência da vergonha. A vergonha do pecado. Então, o medo do homem levou Adão e Eva a se esconderem de Deus em vez de correr para Deus. O que a gente quer fazer hoje é correr para Deus. Não nos escondermos dos medos de outras pessoas, mas corrermos para Deus. E a partir de Gênesis, a gente não suporta ser exposta para os outros. A gente não suporta, a gente tem vergonha de expor a feiura do nosso pecado, de expor como nós verdadeiramente somos, e por isso nós insistimos em tentar nos esconder com roupas feitas com folhas de figueira. A gente acha atitudes, a gente acha ferramentas feitas por nós mesmos. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito, usando roupas, folhas de figueira para cobrir nossa vergonha, feitas por nós mesmos, como Adão e Eva fizeram, que podem até dar certo, até certo ponto, porque as pessoas não conhecem o nosso coração. Até certo ponto dá certo. Mas Deus conhece o nosso coração. Podem até nos esconder dos olhos das outras pessoas, mas não podem nos esconder dos olhos de Deus. E uma maneira de evitar os olhos de Deus, inconscientemente talvez, é a gente focar no temor dos homens, de quem a gente pode se esconder. Uma maneira é a gente... Uma forma é a gente driblar isso satisfazendo o medo das outras pessoas que nós temos. Como se esse fosse o nosso maior problema. Essas pessoas, então, elas se tornam grandes para nós. E Deus, pequeno. Esse é o título do livro do Ed Welch, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Porque eu me importo mais em agradar essas pessoas. Eu me importo mais em me esconder dessas pessoas do que de Deus, do que em agradar a Deus. Então, em vez de nos empenharmos em agradar a Deus, nós temos um desejo desordenado de agradar as pessoas. E aí, abrindo parênteses também, não é errado agradar as pessoas. Não é errado agradar as pessoas. Nós somos chamadas a agradar, servirmos umas às outras, agradar o nosso marido, agradar os nossos filhos. Nós somos chamadas a isso. A questão é o desejo desordenado de agradar as pessoas. Quando você peca para fazer isso, quando você faz isso para receber reconhecimento, para o seu benefício próprio. Então, em vez de nos empenharmos para agradar a Deus, nós temos o desejo desordenado de agradar as pessoas. E isso é uma verdadeira cilada. Isso é uma armadilha, porque são como dois lados de uma moeda. Se por um lado a gente tem o desejo de ser aprovado por elas,
Por outro lado, nós temos também o medo da rejeição. Tanto eu desejo agradar as pessoas, como eu desejo também ser reprovada e rejeitada por elas. São dois lados de uma mesma moeda, como a idolatria. De um lado, nós temos o desejo por algo, nós desejamos muito alguma coisa, não é verdade? Quando a gente deseja muito mais do que Deus. E do outro lado, a gente tem medo de perder aquilo. Da mesma forma que eu tenho muito desejo de ter, eu tenho medo de perder. Quem ama o dinheiro, por exemplo, qual o maior medo de quem ama o dinheiro? Perder suas riquezas. Quem ama estar no controle, qual o maior medo de quem ama estar no controle? Perder o controle. Por isso o temor dos homens é uma cilada. Porque quando eu desejo agradar as pessoas, e o Lopriolo fala isso, é como se tivesse uma alça atrás de mim, que me leva para um lado e para o outro, à mercê daquelas pessoas, porque eu quero agradá-las, então no fim eu fico escrava daquelas pessoas. Por isso que é uma cilada. E eu gostei muito do versículo que a comissão escolheu para o acampamento. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E um dos livros que eu falei, que é 31 Devocionais para uma Vida Melhor, do temor do Senhor para uma vida melhor, priorizando temor ao Senhor, temor aos homens, priorizando o Senhor. E ele diz o seguinte, esse autor desse livro, quando fala desse versículo, né? Que é uma cilada, quem teme ao homem. Os melhores pescadores são como os melhores mentirosos. Os melhores pescadores são como os melhores mentirosos. E se você é como eu, você não entende nada de pesca, né? Eu só pesquei algumas raras vezes em pesca e pague, quando eu era criança, para tentar pescar caranguejo. Eu não entendo de pesca. Mas quando a gente vai acompanhar o raciocínio desse autor, a gente vê que faz sentido a frase que ele coloca, mostrando que a pescaria consiste em quê? Enganar o peixe, não é verdade? Enganar o peixe. Você coloca ali o anzol, esconde no anzol uma isca, para assim o peixe não ser só fisgado, mas pescado. E mesmo sem entender nada de pesca, a gente sabe que para dar certo, a isca tem que ser algo que o peixe gosta, né? Não pode ser qualquer coisa. A isca tem que ser algo que o peixe gosta para que ele seja atraído por ela e finalmente fisgado por ela. E a gente lê alguma coisa parecida lá em Tiago 1, a partir do versículo 3. Olha o que Tiago faz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. E aí, às vezes eu gaguejo, eu tenho que voltar. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A verdade, queridas, é que nós somos frequentemente tentadas a mudar as nossas decisões. Nós somos tentadas a mudar o nosso comportamento. E muitas vezes até o nosso caráter, porque nós temos medo. Nós temos medo de perder algo que amamos. Nós temos medo de não ter algo que nós queremos ter, algo que nós amamos. Nós temos medo de não termos a aprovação das pessoas. Medo do que vão pensar de nós. Medo de sermos rejeitadas. Então nós somos tentadas a morder uma isca que chama reconhecimento. Nós somos tentadas a morder uma isca que chama reconhecimento, sem nos darmos conta que por trás dessa isca tem um anzol. Esse medo de não sermos reconhecidas. Esse desejo de sermos reconhecidas e o medo de sermos rejeitadas faz a gente fazer coisas que a gente não faria. E o desejo por reconhecimento é tão sério, queridas, que nesse livro do Lopriolo, ele escreve o seguinte, na verdade não ele, né, mas é o Thomas Dwight. Ele fala sobre o amor ao reconhecimento, que o nosso problema é o amor ao reconhecimento. Eu vou ler só um trecho que ele fala o seguinte, não há outra forma de maldade que possa se tornar mais intensa, nem seus planos mais vastos, nem sua obstinação mais persistente, nem sua destruição mais abrangente ou mais terrível do que o amor pelo reconhecimento. E o que está no âmago disso é o nosso orgulho. Porque nós desejamos ser reconhecidas, nós desejamos ser apreciadas, nós desejamos ser badaladas, né, que as pessoas falem da gente e vejam que a gente é boa, né, que nós somos virtuosas. E é por isso que Salomão fala nesse versículo que quem teme ao homem arma ciladas. Mas é o temor do Senhor que nos leva a andar nos caminhos do Senhor. E ele sempre coloca o contraponto, isso é maravilhoso, o pastor Alan falou isso aqui, não é? O temor aos homens arma ciladas. O temor aos homens nos leva a andar
contrário ao desígnio do Senhor. Por isso que é uma cilada. Porque quando eu temo ao homem, eu vou fazer o que a Bíblia diz para não fazer. Eu vou desobedecer ao Senhor. O jovem, por exemplo, que renuncia à sua santidade e desobedece às ordens de seu pai para ter aprovação no grupo, está temendo o homem para ter aprovação do grupo. E por conta disso, ele sai dos caminhos do Senhor. Ele renuncia o que a Bíblia diz para ele fazer. A jovem que está pronta para renunciar à pureza dela, para ter a aprovação de um namorado que não tem nenhum compromisso com ela. Ou então a aprovação de um grupo que acha que é normal, que ela é retrógrada em ser pura, em ser casta, em se guardar para o marido dela. E ela está disposta, muitas vezes, para não ser ultrapassada, para não ser vista como ultrapassada, a abrir mão da pureza dela. Talvez eu tenha trazido exemplos aqui que são óbvios para nós. Mas como a gente viu, o temor do homem ele se manifesta de várias maneiras. E algumas manifestações podem não ser tão óbvias. Eu contando o caso meu, né? A gente pode dar exemplo quando o exemplo é ruim, né? Aí, né? Se você for dar um exemplo, dê um exemplo ruim, para você não ficar na soberba. E aí, semana passada, uns dias desses atrás, eu passando mal de gripe, duas amigas médicas, né? E aí uma delas receitou um antibiótico, a outra receitou outro. Aí eu fiquei. Eu amo as duas são médicas. Eu fiquei incomodadíssima, gente. Aí na minha cabeça, para eu sair daquilo, passou pela minha cabeça mentir. Percebe? Passou pela minha cabeça, porque eu não queria desagradar nenhuma nem outra. Então passou pela minha cabeça, eu fiquei incomodada. Não menti, graças a Deus, não aconteceu. Mas sabe que a gente percebe que a gente está disposta a fazer coisas que são pecado. Um exemplo simples, trivial, da nossa vida do dia a dia. Então, quantas vezes a gente está disposta a mentir, a pecar contra o Senhor, para não desagradar as pessoas que a gente ama? Então, muitas vezes, esse temor de homem se manifesta de várias coisas, mas a gente precisa ficar atenta. Mas por quê que eu não queria desagradar a minha amiga? Porque eu não queria que ela pensasse mal de mim. Não é porque eu sou boazinha, não. Eu queria que ela tivesse uma impressão boa de mim. Eu queria que ela gostasse de mim. Que ela não ficasse chateada comigo. Eu não estava preocupada com ela, mas comigo. Percebe a sutileza do temor de homens? Mas nós precisamos, por isso que é uma cilada. Qual que é a isca? Qual é a isca que está por trás disso? Eu quero ser reconhecida como uma boa amiga. É uma isca, por isso que é uma cilada. Mas precisamos ficar atentos, porque quando nós refletimos aqui em Provérbios 29 e 25, e Tiago 1, 3 a 17 que nós lemos, nós percebemos que nós somos vulneráveis, queridas, às ciladas do temor a homens. Nós somos vulneráveis. Não adianta a gente falar, não, eu não peco. Isso não acontece comigo, eu que isso, eu sou bem resolvida. Não tem problema com isso, não. Qual é a isca que nos atrai? Nós temos, todas nós. Qual é a isca que nos atrai? Por que é tão importante para nós a gente ter o reconhecimento? Por que é tão importante para nós sermos elogiadas, nós sermos aplaudidas pelas pessoas? Nós precisamos enxergar o anzol que tem por trás dessas iscas. Porque quando nós corremos atrás dessas iscas, tem um anzol para nos fisgar. Para nos tirar do caminho da retidão. Para nos escravizar. Precisamos tomar cuidado. Precisamos reconhecer que nós somos vulneráveis, porque, do contrário, a gente cai nessa armadilha de acreditar que nós estamos acima do pecado, como o apóstolo Pedro caiu. Lembra do apóstolo Pedro? Lembra quando Jesus falou que Pedro ia traí-lo? Jesus falou que Pedro negaria ele. O que Pedro respondeu? Imagina, mestre. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Lembra lá? Gente, foi questão de tempo. Pedro estava realmente correndo perigo. E o maior perigo é quando a gente está correndo perigo e não percebe que corre perigo. Por isso que Deus é maravilhoso quando nos instrui e nos pega pela mão e nos ensina e abre os nossos olhos. Pedro estava correndo perigo porque, na verdade, ele não via perigo nenhum. Ele se achava acima daquilo. Imagina, mestre, eu te traí? Imagina. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Nós corremos mais perigo quando nós achamos que estamos livres. Quando nós ignoramos que temos um adversário muito perigoso. Quando a gente ignora o adversário que a gente tem, aí a gente corre muito mais perigo. Nós temos um adversário, queridas, que o anseio dele é nos destruir. Eu falo isso com os meus filhos desde pequenos. A gente tem um adversário que ele quer nos destruir. E ele sabe onde nos pegar. Ele sabe qual é a isca que nós gostamos. Ele sabe qual é a nossa comida favorita, preferida, porque ele anda a nos observar. A gente lê lá em Jó, de onde vem o diabo, né? De rodear pela terra. Ele está nos observando. E o anseio dele não é outro, senão matar, roubar e destruir. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. E a gente conhece a história. Pedro negou Cristo 2 vezes para uma criada.
E logo depois, para toda uma multidão, quando o galo cantou, ele se lembrou. Ele se lembrou do que Jesus tinha falado. Mesmo ele convicto de que seria aprovado, ele não passou no teste. Ele não passou no teste. Pedro traiu Jesus porque temeu perder a sua própria vida. Temeu perder a sua própria vida. Pedro esqueceu do versículo que Débora leu aqui para a gente hoje. Que aqueles que matam o corpo não têm poder para matar a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e a alma lançando no inferno. Mas a gente olha para cá, a gente olha para a nossa realidade imediata, não é? Nós também negamos a Cristo, queridas, quando nós nos importamos mais com o que os outros pensam a nosso respeito do que Deus já disse que nós somos em sua palavra. Deus já disse que nós somos. Vocês lembram do que nós somos? Amadas, aceitas, libertas do pecado, filhas da família de Deus. Deus já disse isso. Por que nós desejamos ouvir de outras pessoas que nós somos boazinhas, que nós somos ótimas amigas e fazemos coisas para receber esses elogios? Quando nós buscamos a aprovação e os elogios dos homens, na verdade, nós minimizamos tudo que o Jesus fez por nós. Nós minimizamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós como se aquilo não bastasse, como se não fosse suficiente. Outro exemplo de temor do homem que a Bíblia nos traz, a gente lê lá em João 12, 42 e 43. Lembra lá dos fariseus? E fala assim o texto: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, né? Mas por causa dos fariseus, eles não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E olha só o que o versículo diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos dos fariseus que não acreditavam em Jesus, eles se orgulhavam de não crer em Jesus. Eles achavam, que é isso, vou crer num homem qualquer. Eles se orgulhavam daquilo e mais. Eles criticavam aqueles que criam em Jesus. Eles acusavam aqueles que criam em Jesus de serem iludidos, de viverem iludidos. Mas havia alguns líderes que não tinham como deixar de crer em Jesus. Havia alguns líderes ali que eles viam os milagres de Jesus, eles viam tudo que Jesus estava fazendo ali no meio deles. E não tinha como não acreditar em Jesus, não tinha como ignorar o ensino e os milagres de Jesus. Mas eles criam em Jesus secretamente, lá no coração deles só. Eles não confessaram sua fé porque eles tiveram medo de serem expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga é perder os privilégios que eles tinham naquela época. Eles tinham medo. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas vezes a gente faz isso também. Muitas vezes a gente faz isso quando a gente não confessa o nosso Senhor. Muitas vezes a gente faz isso quando a gente não se posiciona no momento que deve se posicionar. No trabalho, na faculdade, onde quer que a gente esteja, no nosso condomínio. Muitas vezes a gente ama mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Eles sentiam que eles precisavam, na verdade, do louvor das pessoas. Porque eles temiam mais a rejeição das pessoas do que temiam o Senhor. Por isso que é uma cilada o temor dos homens. A gente pode se lembrar também do rei Saul. Lá em 1 Samuel 15, lembra lá Saul, o que ele fez? Deus tinha mandado matar Agag, matar todas as ovelhas e bois, mas ele poupou Agag e o melhor das ovelhas e do bois. Aí fala, por que ele poupou? Porque temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. A Bíblia, então, queridos, tem vários exemplos que nos falam do temor dos homens, que nos falam que nós preferimos agradar os homens do que agradar a Deus. O medo do homem é um medo que está na nossa vida desde a queda. Por isso nós precisamos estar atentos para identificá-los, a fim de lutar contra eles. E uma vez que a raiz do medo do homem é o orgulho, como a gente viu aqui, porque eu não estou preocupada com o outro, mas com o que eles vão falar de mim para ficar bem na presença deles. Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Nós temos medo do que as pessoas possam fazer conosco. O medo do homem, temor do homem, não é altruísta. Muito pelo contrário, é egoísta. Nós temos medo de perder o controle que nós achamos que temos. Uma forma de nós lutarmos contra o medo do homem é praticar o autoesquecimento. O John Keller falava isso. O Timothy Keller falava isso. No livro Humildade dele. Praticar o autoesquecimento. O que é praticar o autoesquecimento? É a gente aprender a pensar menos em nós mesmas. É na contramão do que o mundo diz. Pensar menos em nós mesmos. Não quer dizer a gente pensar menos de nós mesmas, subestimando os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu. Porque quando a gente pensa menos de nós mesmos, menos a respeito de nós mesmas, nós ainda assim estamos pensando em nós mesmos, não é verdade? Eu sou tão insuficiente. Eu sou uma pobre coitada. Eu sou tão incapaz. Eu estou pensando em mim. Mas pensar menos em nós mesmas. Pensar no próximo, pensar na obra de Deus. Não pensar menos de nós mesmas revestidas de uma falsa modéstia.
mas pensar menos em nós mesmas e pensar mais em Deus. Pensar mais nos atributos de Deus. Meditar nos seus atributos, na sua santidade, na onisciência, na soberania, no amor. Autoesquecimento, queridas. É por isso que muitas vezes a gente ainda ouve isso, né, na igreja. Você tem que aprender a amar. Primeiro você tem que se amar. A Bíblia diz, né? A Bíblia fala isso. Primeiro você tem que se amar, depois amar o outro. A verdade é que nós já nos amamos demais. A Bíblia fala isso porque nós nos amamos demais. Não é amar mais a gente, porque a gente se ama demais. É amar o outro. Autoesquecimento é quando a gente pensa menos em nós mesmos. E outra coisa que o Timothy Keller faz que é interessante é que a gente precisa aprender a precisar menos das pessoas e amá-las mais. Precisar menos das pessoas e amá-las mais. Faz parte também de uma forma da gente lutar contra o temor de homens. Não precisar no sentido, precisamos um dos outros. A Bíblia diz isso. Né? A Bíblia fala, precisamos, nós somos membros do corpo de Cristo, precisamos um dos outros. Mas não precisamos de sermos elogiadas, de sermos agradadas, de estarmos ali nos holofotes, da aprovação das pessoas, precisar da aprovação das pessoas, mas amá-las mais, servi-las mais, viver mais para elas. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, quanto mais nós o amamos, mais nós desejamos contemplar o nosso Senhor. E a gente tira os olhos de nós mesmas e coloca os olhos no nosso Senhor. Por isso que, em grande medida, e a gente vai ver isso nas outras palestras, o antídoto do temor do homem é nós focarmos no Senhor. É nós olharmos para o Senhor. Porque quanto mais, queridas, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos amá-lo, mais nós vamos desejar contemplá-lo. O salmo belíssimo de Davi, Salmo 27. E a Paula fala que é meu salmo do momento. Outro dia ela mandou, ontem, ela mandou um story, um post no Instagram, falando, esse é o salmo do momento. É o Salmo 27:4, que fala, Davi estava cercado por todos os inimigos ali. É um salmo que só fala dos inimigos de Davi. Ele estava rodeado pelos inimigos. Se vocês forem ler esse salmo depois. Mas aí lá no versículo 4, ele pede uma coisa, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, para viver todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. E ainda no Salmo 16, Davi diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Temor de homens é cilada, porque quando a gente procura agradar as pessoas, nós não vamos ser satisfeitas. Nunca poderemos ser satisfeitas. Mas nós podemos agradar um, que é o Senhor. E olha que interessante. Quando a gente quer agradar as pessoas, imagina você querer agradar um monte de gente. Tem como? Até o marido da gente. Tem um desses livros que eu li, ele falando que a esposa dele gostava de uma determinada comida. E aí, um belo dia, ele deu aquela comida para ela, ela nem ligou. Eu falei, mas querida, você não gostava tanto? Eu não gosto mais não. Nós somos mutáveis, queridas. Nossos gostos mudam. Nossos gostos mudam, mas o nosso Deus não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. E quando a gente quer agradar as pessoas, sabe o que a gente faz? A gente fica imaginando do que ela pode pensar de nós, não é verdade? A gente fica julgando. Ela pensou isso de mim. Por isso que é uma cilada. Ela pensou isso de mim, tá vendo? Olhou para mim e pensou isso de mim. Então, quando eu estou imaginando o que ela pode ter imaginado de mim, eu estou julgando os pensamentos dela, eu estou lendo os pensamentos dela, gente. É uma cilada. Mas o nosso Senhor não. O nosso Senhor nos conhece como nós somos. Ele conhece a feiura do nosso coração. Sabe aquelas coisas que a gente tem coragem de falar nem com o marido da gente? Não tem uns negócios? Tem uns negócios que não tem coragem de falar, não, gente. Tem uns pensamentos que às vezes vem na cabeça da gente que não tem coragem de falar com ninguém. Vem aquele flecha assim, eu falei, Senhor, paga. Não tem coragem de falar nem com meu marido. Mas o Senhor conhece, gente. Mas Ele nos ama assim mesmo. Isso não é maravilhoso? E não só nos ama, a Bíblia diz que Ele se deleita. Ele se deleita conosco. Ele tem prazer em nós, conhecendo as nossas feiuras, as nossas rabugices, os nossos pecados. Ele se deleita em nós. Mas quando a gente quer agradar os outros, não. A gente fica naquele jogo de cintura. Um eu faço assim, o outro eu falo assim. Vou falar que comprei o remédio que ela mandou, para ela também eu vou falar. Sabe? A gente fica naquela saia justa. E muitas vezes nós gastamos nossa energia fazendo isso. Sendo que a palavra de Deus diz onde nós temos alegria. E o Davi fala aqui. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a plenitude. Não é alegria pouca não, gente. Plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nós não podemos encontrar os verdadeiros
prazeres, verdadeira satisfação, senão em Deus. Só em Deus. Pode ser que a gente tenha uma pequena satisfação quando a gente é elogiado por alguém. Pode ser. Não é? Tem aquela satisfação momentânea. Mas não é uma satisfação duradoura, porque quanto mais elogio você tem, já percebeu isso? Mais você quer. Porque se no dia seguinte não te elogiar, aí o negócio fica feio. Não é? É um buraco sem fundo. Mais a gente vai querer. Por isso que é uma cilada. Muitas vezes, então, nós trocamos os prazeres eternos, queridas. Os prazeres de Deus, as delícias do Senhor, por migalhas de aceitação. Por louvor de homens. Que não se compara com o que o Senhor tem para nós, com aqueles fariseus ali, que trocaram a glória do Senhor pela glória desse mundo. Mas que bom que esse versículo chave do nosso acampamento, ele não para aí. Ele não para na primeira parte. Já pensou? Se esse versículo parasse na primeira parte, acho que voltava todo mundo. Ninguém voltava para a palestra da noite, né? Voltava todo mundo para casa. Não quero nem ouvir esse negócio, estou perdida. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso. Eu não canso de louvar a bondade do Senhor. Que aí ele faz o contraste. Ele fala a primeira parte, mas ele dá o contraste também. Glória a Deus por isso. Porque ele fala lá, quem teme ao homem, armas ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Então, o contrário de viver à mercê do temor a homens, é ter uma profunda confiança no Senhor. É temer o Senhor. Esse é o temor correto. Esse é o temor que nós desejamos buscar. Esse é o temor que nós devemos buscar. Quem teme o Senhor está seguro, sabe por quê? Porque não precisa temer mais nada. Não precisa temer mais nada. Está seguro. Quando nós buscamos a nossa confiança, a nossa fonte de significado nas pessoas, na aceitação delas, no elogio que elas vão dar para a gente, nós ficamos vulneráveis. Porque eu vou estar vulnerável do que um acha de mim e do que o outro acha depois. Se a minha roupa está boa hoje, se está boa depois. Se eu falei bem hoje, se eu falei mal amanhã. Percebem? Nós estamos à mercê do pensamento delas, então nós ficamos vulneráveis. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós encontrarmos no Senhor a nossa segurança, o nosso significado. Eu falava com uma das irmãs aqui hoje, quando a gente chegou, sobre o nosso significado, sobre a nossa identidade. Queridas, não está no marido, não está no casamento, não está no trabalho, não está na carreira, está em Deus. É em Deus que está nosso significado. É em Deus que está a nossa identidade, é em Cristo. Então, se nós confiamos no Senhor, nós encontramos nele a nossa segurança, o nosso significado, a aprovação das pessoas, sabe o que vai fazer? Vai ficar no lugar dela, onde deve estar. Não é que eu tenho que viver uma vida nem aí para as pessoas, não. Não é isso. Não é? Eu amo meu irmão, me preocupo com o testemunho que eu tenho que dar, me preocupo com a forma de falar com ele, em amor, mas não vai ter o poder de me aprisionar, de dirigir o meu comportamento, de mudar a minha maneira de agir, de pensar. A aprovação das pessoas vai ficar no lugar que ela deve estar. Nós somos enganadas, então, queridas, quando nós estamos buscando a aprovação das pessoas, quando a gente está tentando entrar num grupo, naquele grupo que a gente quer ser reconhecida, que a gente quer agradar, mas que não se importa conosco. Quando eu quero andar conforme a música, sabe? Dançar conforme a música, né? Vou fazer as coisas ali que eles fazem, para eu receber um pouco de aprovação deles, para eu agradá-los. Quando a gente está desejando agradar pessoas que não se importam conosco. Pessoas que não morreram na cruz por nós, queridas. Que não morreram na cruz por nós. Somente Jesus morreu na cruz por nós. Somente a Ele vale agradar. O que verdadeiramente importa é ouvir Jesus dizer: muito bem, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras mais importantes, queridas. É por essas palavras que nós devemos viver e morrer, se preciso for. Muito bem, serva boa e fiel. A aprovação do seu Senhor. Nós precisamos colocar os nossos olhos fixos no Senhor Jesus e nos libertarmos das cadeias do temor do homem, vivendo o temor do Senhor. É olhar para o nosso Salvador. E a boa notícia é que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos crescer no temor do Senhor. E a gente vai ver esses dias aqui. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos dá o caminho para isso. Já pensou se a gente saísse daqui, pronto, fechar... Vamos virar a chave, ninguém tem mais medo de nada, né? Mas Deus, não é assim que Ele trabalha com a gente. É um processo. É dia após dia, na nossa santificação. Precisamos clamar ao Senhor, queridas, por inteligência.
por entendimento, compreendendo que nós estamos cercadas por perigo, entendendo que o nosso coração está propenso a cair em ciladas. Ciladas. Codependência. Temor de homens, queridas, é uma cilada. Desejo de ser aprovado é uma cilada. Não é doença. Não é falta de autoestima, como as pessoas dizem. Não é uma característica da personalidade. Não é um traço de caráter, não. Temor de homens é cilada, é pecado. É pecado. E a Bíblia nos ensina como tratar isso. Confiando no Senhor. Confie no Senhor, queridas, porque só Ele é digno de confiança. Só Ele pode nos dar significado. É nele que nós temos a nossa identidade. É nele que nós temos o nosso significado. Não adianta procurar isso em lugar nenhum, em trabalho nenhum, independente da remuneração que a gente tenha. Independente do tipo de família que a gente tenha, do marido que a gente tenha. É só no Senhor que nós temos significado. É nele que nós temos a nossa identidade. Então, queridas, confia no Senhor. A gente vai falar mais sobre isso, mas apenas confie no Senhor. Quando mais uma vez, então, você for tentada a ficar imaginando, como eu fui ali pelas meus amigos, naquela situação, a ficar imaginando o que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão pensar daquilo que você disse ou não disse, ou até numa reunião, não tem umas reuniões que a gente fala umas coisas? Tem hora, gente, só a misericórdia de Deus. Tem hora que a gente fala um negócio que se eu pudesse desdizer. Não tem? Não tem uns negócios desses? Falei, Aristeu, falei com a fulana uma coisa. Se eu pudesse engolir tudo, desdizer, aí a gente fica remoendo aquilo, né? O que eu falei? O que está pensando de mim? O que eu falei? Se foi pecado, queridas, se foi insensatez, se você disse ou fez o que não deveria, arrependa-se dos seus pecados. Confie no Senhor e descanse nele. Ele está te ensinando, ele está nos ensinando. Não procure significado na boa impressão que as pessoas terão de você. Pecou, falou que não devia, errou, arrependa-se. Arrependa-se, mas não procure significado que as pessoas vão pensar de você. Nós não podemos agradar todas as pessoas. Nem Cristo agradou. Quem somos nós para agradar também? Mas confie no Senhor, lidando com seus pecados e guardando seu coração para obedecer fielmente a palavra de Deus. Confie no Senhor para substituir o temor do homem pelo temor correto. Tem um temor que nós desejamos, como nós falamos, que é o temor correto, que é o temor do Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui nessa tarde. A gente vai falar mais sobre isso. Mas por hora, queridas, confie no Senhor. O Senhor é o único que pode tratar do nosso coração. O Senhor nos conhece perfeitamente. O Senhor conhece cada intenção do nosso coração. Cada palavra que a gente não falou, que a gente pensou em falar, Ele já conhece. Então arrependa-se. Coloque diante do Senhor e busque o Senhor. Busque o Senhor. O Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o Senhor, para que eu deseje agradar o Senhor, para que eu viva para o Senhor. Só assim, queridas, só assim, nós vamos poder ter uma vida livre do medo do homem. Uma vida que não deseja agradar o Senhor, mas que os homens, mas que deseja agradar o Senhor, que é o único que merece o nosso louvor, a nossa vida, a nossa devoção. Só o Senhor merece a nossa devoção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a crescer na palavra dEle. Posso orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, ó Pai. Te louvamos por essa tarde. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque nós vemos como o Senhor nos ama, Pai. Como o Senhor nos instrui, ó Deus. Ó Deus, te agradecemos porque sabemos que isso é cuidado do Senhor para conosco. Isso é prova do seu amor para conosco, que a cada dia, pacientemente, tem moldado nosso coração, tem nos ajudado, Senhor amado, a crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine nessa caminhada do temor do Senhor. Que o Senhor nos ensine a nos livrarmos do temor do homem, nos livrarmos, Senhor, de desejo desordenado de agradar as pessoas, de sermos escravas daquilo que as pessoas pensam de nós. E muitas vezes, Senhor, pecamos contra o Senhor para agradar aqueles, ó Pai, que não nos amam como o Senhor nos amou. Nos ensina a ter os nossos olhos fixos no Senhor e coloca no nosso coração, cada dia mais, temor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.